Generosamente, minha irmã me ofereceu ajuda. Por que então escondi meu estado real e minhas dificuldades para manter status e reputação? Por que eu simplesmente não me abri para ela? Fiz de tudo para fingir e me disfarçar na frente da irmã Liu. Quando tinha problemas que não entendia, eu tentava obter o máximo de informações possível e resolvê-lo sozinha em vez de perguntar a ela. Em todos os anos de crença em Deus, meu caráter corrupto não tinha mudado muito, e nunca me confidenciei com meus irmãos. Meu estado era lamentável. As palavras de Deus me mostraram que só sendo uma pessoa honesta e praticando a verdade, a estrada pode se tornar mais larga e clara. Eu rego os recém-convertidos na igreja. Em julho de 2020, devido às necessidades do trabalho, minha supervisora arranjou que eu fizesse vídeos. Na época, fiquei muito feliz, mas também percebi que haveria problemas e dificuldades em meu novo dever. Assim, teria que aprender e perguntar se não entendesse. Certo. Mas quando a irmã Liu, que fazia vídeos, passou o trabalho para mim, disse que tinha um novo dever, que era muito trabalhoso e que seria rápida comigo. Vi que ela não pensava em esperar até que eu dominasse o trabalho. Fiquei preocupada. Esse trabalho é tão complicado, será que realmente já consigo assumi-lo? Ao concluir a chamada, ela me perguntou se eu tinha alguma dificuldade. Eu quase contei minhas preocupações, mas então pensei: acabei de conhecê-la, e a primeira impressão é importante. Ela está com pressa para assumir um novo dever, não vou detê-la. Se eu mencionar dificuldades e fizer exigências antes de começar a trabalhar, o que ela pensará de mim? Não achará que uma tola está assumindo o trabalho dela e que sou a pessoa errada para ele? Contrariando minha vontade, eu disse: nenhuma pergunta. Para provar que eu tinha calibre e sabia ver os problemas, fiz algumas sugestões sobre os processos profissionais que ela me apresentou. Se você não discutiu suas dificuldades, isso afetou o trabalho? Sim. Na época, eu percebi que estava usando meus pontos fortes para encobrir minhas deficiências. Se por engano ela achasse meu calibre bom e reduzisse o tempo de instrução, como seria se eu atrasasse as coisas por não dominar o trabalho? Mas então pensei que, já que tinha falado aquilo, não podia voltar atrás. Eu pediria a ajuda dela se tivesse problemas no futuro. No dia seguinte, a irmã Liu disse que no futuro eu teria a irmã Wang como parceira no meu dever e que ela começara a fazer vídeos havia menos de um mês e aprendeu rapidamente e que já conseguia fazer o dever sozinha. Mais tarde, quando discuti o trabalho com a irmã Wang, ela me explicou habilmente o fluxo de trabalho e discutiu como dividi-lo, cooperar e mais. Parecia que ela sabia o que estava fazendo. Eu sabia que não era tão competente quanto a irmã Wang, mas para impedir que a irmã Liu visse a diferença entre mim e a irmã Wang, passei a ser muito cautelosa quando ela estava por perto e temia expor as minhas deficiências. Quando não conseguia resolver os problemas, eu lia para me informar ao máximo e tentava resolvê-los sem perguntar a ela. Embora trabalhasse muito, meu progresso era lento. Nossa líder veio ver nosso trabalho e eu ainda não entendia os detalhes. A irmã Wang respondeu a quase todas as perguntas. Isso me deixou deprimida e me senti uma inútil. Logo, mais de uma semana tinha passado, e como eu ainda não era independente, a irmã Liu não pôde começar seu dever novo. Isso me deixou ainda mais envergonhada. Alguma vez você pensou em se abrir para a irmã Liu sobre suas dificuldades? Sim, a irmã Liu teria sido capaz de ajudá-la rapidamente. Sim. Eu até pensei nisso, mas também pensei, se ela soubesse que eu me deprimia por não aprender depressa, ela pensaria que minha estatura era pequena e que eu era incompetente. Na época, não queria que ninguém visse meu estado terrível. Só queria entender as coisas e começar a trabalhar no grupo o quanto antes, para que a irmã Liu pudesse partir e eu parasse de me envergonhar diante dela todos os dias. Mas meu crescimento era muito lento e eu não sentia a orientação de Deus.
Sofrendo, orei e busquei com Deus. E pedi ajuda para conhecer a mim mesma. Um dia li na palavra de Deus. Que caráter é esse? Quando as pessoas sempre exibem uma fachada, sempre se camuflam, sempre fingem para que os outros as admirem e não consigam ver suas falhas ou deficiências ao tentar mostrar seu melhor lado? Isso é arrogância, falsidade, hipocrisia. É o caráter de Satanás, é algo maligno. As próprias pessoas são objetos da criação. Objetos da criação podem alcançar onipotência? Podem alcançar perfeição e impecabilidade? Podem alcançar proficiência em tudo, vir a entender tudo, perceber todas as coisas e poder realizar todas as coisas? Não podem. Porém, no homem, há caracteres corruptos e uma fraqueza fatal. Assim que aprendem uma habilidade ou profissão, as pessoas sentem que são capazes, que são pessoas com status e valor e que são profissionais. Não importa quão medianas sejam, todas elas querem se disfarçar de uma figura famosa ou altiva, transformar-se em alguma celebridade menor e levar as pessoas a crerem que são perfeitas e impecáveis. Aos olhos dos outros, querem se tornar famosas, poderosas, alguma figura grande e querem ser poderosas, capazes de realizar qualquer coisa. Sentem que se buscassem a ajuda de outros, elas pareceriam incapazes, fracas e inferiores, e que as pessoas as menosprezariam. Assim, sempre mantêm uma fachada. Algumas pessoas, quando lhes pedem que façam alguma coisa, dizem que sabem como fazer, quando na verdade não sabem. Mais tarde, pesquisam o assunto e tentam aprender a fazer, mas depois de estudá-lo por dias, ainda não sabem como fazê-lo. Quando lhes perguntam como estão dando conta, elas dizem, já vai, já vai. Mas em seu coração pensam, ainda não consegui, não faço ideia, não sei o que fazer. Não devo me entregar, devo continuar fingindo. Não posso deixar que vejam minhas falhas e ignorância, não deixarei que me menosprezem. Que tipo de problema é esse? É o inferno vivo de sempre evitar a vergonha. Que tipo de caráter é esse? Sua arrogância não tem limites e perderam a razão. Não querem ser pessoas normais, pessoas comuns ou ordinárias, mas super-humanos, altivos, algum figurão. Esse é um grande problema. Quanto às fraquezas, falhas, ignorância ou falta de entendimento da humanidade normal, eles as ocultam para que os outros não as vejam, continuam se disfarçando. Amém. Amém. Sem a revelação de Deus, eu nunca teria percebido que disfarçar-se sempre é um caráter arrogante. Certo. Certo. A palavra de Deus revelou meu estado com precisão. Quando assumi o trabalho, eu só pensava em como dominá-lo quanto antes, para que todos vissem que eu tinha calibre bom e era capaz. Ao assumir, descobri que a irmã Liu precisava partir. Obviamente, eu não dominaria tanto em tão pouco tempo. Mas nem ousei dizer, não consigo me lembrar de tudo, por favor, ensine-me por mais alguns dias. Até tentei enganá-las e fiz sugestões à minha irmã para provar que eu tinha calibre profissional. Não queria que a irmã Liu visse que eu era inferior à irmã Wang, então me encobri e disfarcei ainda mais. E passei a ser cautelosa na presença da irmã Liu, porque eu temia expor minhas deficiências. Também achei que era o momento de assumir o trabalho. Então a líder e os meus irmãos estariam observando o meu desempenho. E quando o meu calibre baixo e estatura fossem expostos, eles me menosprezariam. Se a líder visse que eu não tinha calibre e era inapta a fazer vídeos e me removesse, isso seria vergonhoso. Por isso não quis perguntar quando tinha dificuldades. Sempre me encobria e disfarçava desse jeito. Como poderia progredir? Quando as pessoas começam um dever novo, tudo é desconhecido. É normal que haja muitas coisas que não entendem. Sim.
Minhas habilidades no trabalho não eram tão boas, eu devia perguntar e buscar mais. Mas eu era arrogante demais. Queria provar que eu me virava sozinha e faria o trabalho, por isso sempre fingia entender as coisas e me disfarçava. O que me impediu de entender as coisas que devia saber. Atrasou a entrega do trabalho e impediu que a irmã Liu partisse. O que fiz foi prejudicial. Atrasei nosso trabalho e nem me senti culpada. Mas temia que vissem minha habilidade verdadeira ou que eu fosse menosprezada. Fui totalmente insensata. Sim. E como você conseguiu resolver o seu estado? Mais tarde, encontrei uma senda de prática na palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: você deve buscar a verdade para resolver qualquer problema que surge, não importa o que seja, e de forma alguma deve se disfarçar ou mostrar um rosto falso aos outros. Seus defeitos, suas deficiências, suas falhas, seus caracteres corruptos. Seja completamente aberto em relação a todos eles e comungue sobre todos eles. Não os guarde no interior. Aprender a se abrir é o primeiro passo em direção à entrada na vida e é o primeiro obstáculo, que é o mais difícil de superar. Uma vez que você o superou, entrar na verdade é fácil. O que significa dar esse passo? Significa que você está abrindo o seu coração e mostrando tudo o que tem, bom ou mal, positivo ou negativo, desnudando-se para que os outros e Deus o vejam, não escondendo nada de Deus, não ocultando nada, não disfarçando nada, livre de enganação e truques, e sendo igualmente aberto e honesto com as outras pessoas. Dessa forma, você vive na luz, e não somente Deus o escrutinizará. As outras pessoas também serão capazes de ver que você age com princípios e alguma medida de transparência. Você não deve utilizar quaisquer métodos para proteger a sua reputação, imagem e status. Nem deve encobrir nem disfarçar os seus erros. Não deve se envolver nesses esforços inúteis. Se conseguir renunciar a essas coisas, você viverá sem grilhões nem dor e viverá inteiramente na luz. Aprender a se abrir quando você comunga é o primeiro passo para entrar na vida. Em seguida, você deve aprender a analisar seus pensamentos e ações para ver quais são errados e quais não agradam a Deus. E você deve revertê-los imediatamente e retificá-los. Qual é o propósito de retificá-los? É aceitar e levar em consideração a verdade, enquanto rejeita as coisas dentro de si que pertencem a Satanás e as substitui pela verdade. Antes você fazia tudo de acordo com sua natureza astuta, que é falsa e enganosa. Você achava que não conseguiria fazer nada sem mentir. Agora que você entende a verdade e despreza a maneira de Satanás de fazer as coisas, você não age mais dessa maneira. Você age com uma mentalidade de honestidade, pureza e obediência. Se você não guardar nada, se não apresentar uma fachada, um fingimento, se você se desnudar aos irmãos e irmãs, não esconder seus pensamentos e suas ideias mais íntimos e permitir que os outros vejam sua atitude honesta, aos poucos, a verdade se enraizará em você, florescerá e dará fruto, produzirá resultados pouco a pouco. Se o seu coração é cada vez mais honesto e se orienta cada vez mais por Deus, e se você sabe proteger os interesses da casa de Deus quando cumpre seu dever, e sua consciência pesa quando você deixa de proteger esses interesses, isso é prova de que a verdade teve um efeito sobre você e se tornou sua vida. Amém.
Depois de ler as palavras de Deus, percebi que se você tem deficiências ou um caráter corrupto e sempre se disfarça para iludir os outros, isso é astúcia e enganação, que vem de natureza satânica. Se fizer isso, você nunca entrará na verdade. Sim. Eu devia ser franca sobre o meu lado bom e o meu lado ruim. E devia ser honesta com outras pessoas e com Deus. Assim, meu coração seria cada vez mais honesto. Eu viveria na presença de Deus. Meus problemas e desvios seriam revertidos. E me impediria de trilhar a senda errada de buscar status e fama. Certo. Tendo uma senda de prática, eu me abri e conversei com a irmã Liu sobre meu estado. Inesperadamente, ela disse que percebeu que também não tinha cumprido suas responsabilidades. Ela só pensou em assumir o novo dever e não tinha passado o trabalho direito, e disse que só partiria quando eu entendesse tudo. Graças a Deus. Fiquei muito comovida quando ouvi isso. Experimentei que ao me abrir e mostrar as minhas falhas e deficiências, eu posso receber a ajuda e o apoio dos meus irmãos. Posso cooperar com meus irmãos em meus deveres. E, sobretudo, fazer as coisas com uma atitude honesta e obediente. Isso é viver na presença de Deus e ser responsável com a sua comissão, que pode ganhar a aprovação dele. Amém. Depois disso, eu contei à irmã o quanto eu realmente entendia do trabalho. E ela me ajudou de maneira direcionada, o que me ensinou muito. Entendi porque era tão difícil para mim cumprir o meu dever. Eu queria entender e dominar o trabalho imediatamente, para provar que eu era capaz de fazê-lo, o que me impediu de priorizar tarefas, atrasando meu progresso. Depois disso, categorizei e priorizei o trabalho, para que pudesse realizá-lo de forma organizada, e rapidamente entendi todo o trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. É bom abrir-se e buscar a verdade. Isso resolve nossas dificuldades e encontramos um jeito de cumprir o dever. Sim. Exatamente. Graças a Deus. Com essa experiência, eu provei a doçura de praticar a verdade e de agir pela palavra de Deus. Vi a importância de ter as intenções certas e uma atitude honesta em meu dever. Só assim ganharei a orientação e as bênçãos de Deus. Depois disso, quando encontrava problemas que não entendia, eu buscava com meus irmãos para encontrar soluções. É bom praticar desse jeito. Certo. Após praticar dessa forma, eu achei que meu desejo de status tinha diminuído e que na minha prática de me abrir e ser honesta, alcancei alguma entrada. Mas logo neguei minha visão de mim mesma. Então, um mês depois, como não era apta para o trabalho e devido a uma redução de pessoal quando o trabalho diminuiu, a líder me recolocou na rega dos recém-convertidos. Achei isso muito vergonhoso e não quis encarar os irmãos com os quais eu costumava regar. Eu queria fugir e pregar o evangelho. Mas a volta ao dever de regar novos convertidos já era fato. Eu me senti igual a uma bola murcha. Estava cabisbaixa e desanimada. Então, uma irmã viu que meu estado estava errado e me enviou uma palavra de Deus sobre obediência e disse que queria conversar. Entrei em estado de alerta. Minha irmã viu que estou no estado ruim? Serei desprezada se souber que fui cortada do grupo? Se souber que estou negativa por não renunciar à minha imagem, ela pensará que há anos acredito em Deus sem ganhar nenhuma realidade da verdade? Pensará que não busco a verdade? Então, educadamente me defendi. Agora, com a carga de trabalho de vídeo reduzida, eu serei transferida mais cedo ou mais tarde. A irmã Zul também foi transferida de volta. Mencionei a irmã Zul porque ela tinha supervisionado o trabalho de rega. E se ela voltou, era normal que eu voltasse também. Quando minha irmã ouviu isso, ela não perguntou mais. Eu disse a mim mesma que, a essa altura, eu não podia ser fraca. Devia ser forte e cumprir ativamente meu dever, para que vissem que eu não ligava para a transferência e que conseguia me submeter. Tentei me disfarçar da melhor maneira possível e fingir ser forte, mas na verdade estava péssima e deprimida. Quando eu pensava em como tinha rejeitado a ajuda da irmã, eu me arrependia. Ela foi generosa oferecendo ajuda. Por que rejeitei para proteger minha imagem? Por que não consegui me abrir com ela? Sim.
Mais tarde, uma passagem da Palavra de Deus me deu alguma percepção sobre meu estado. Deus Todo-Poderoso diz: seres humanos corruptos são bons em se disfarçar. Não importa o que façam ou que corrupção manifestem, eles sempre precisam se disfarçar. Se algo dá errado ou eles cometem um erro, eles querem jogar a culpa nos outros. Querem receber o mérito pelas coisas boas e culpam os outros pelas coisas ruins. Não existe muito disfarce desse tipo que acontece na vida real. Existe demais. Cometer erros ou disfarçar-se, quais destes têm a ver com o caráter? Fingir é uma questão de caráter. Envolve um caráter arrogante, maldade e traição. Isso é particularmente desdenhado por Deus. Na verdade, quando você se disfarça, todos entendem o que está acontecendo, mas você acha que os outros não veem. E você faz de tudo para se defender e justificar num esforço de salvar a reputação e fazer com que todos pensem que você não fez nada de errado. Isso não é estúpido? O que os outros pensam sobre isso? Como se sentem? Enojados e repugnados. Se tendo cometido um erro, você puder tratar isso corretamente e permitir que todos os outros falem sobre isso, permitindo que comentem e discernam sobre isso, e se puder se abrir sobre isso e analisar, qual será a opinião de todos sobre isso? Eles dirão que você é uma pessoa honesta, pois seu coração está aberto para Deus. Por meio de suas ações e comportamento, eles serão capazes de ver seu coração. Mas se você tentar se disfarçar e enganar a todos, as pessoas terão uma opinião ruim sobre você e dirão que você é uma pessoa tola e insensata. Se você não tentar fingir nem inventar desculpas, se conseguir admitir seus erros, todos dirão que você é honesto e sábio. E o que torna você sábio? Todos cometem erros. Todos têm falhas e defeitos. E, na verdade, todos têm o mesmo caráter corrupto. Não se ache mais nobre, perfeito e bondoso do que os outros. Isso é ser totalmente insensato. Uma vez que os caracteres corruptos das pessoas e a essência e face verdadeira da corrupção do homem estiverem claros para você, você não tentará encobrir seus erros e você não pressionará os outros quando eles cometerem um erro, mas encarará ambos corretamente. Somente então você será perceptivo e não fará coisas estúpidas, o que fará de você uma pessoa sábia. Aqueles que não são sábios são pessoas tolas e sempre ficam pensando em seus erros pequenos, ao mesmo tempo que são sorrateiros nos bastidores. Ver isso é repugnante. Na verdade, o que você está fazendo é imediatamente evidente para as outras pessoas, mas você continua fingindo descaradamente. Para os outros, parece a apresentação de um palhaço. Isso não é burrice? É, realmente. Pessoas burras não têm sabedoria. Não importa quantos sermões ouçam, elas não entendem a verdade, nem veem nada como realmente é. Sempre se colocam no pedestal, achando que são diferentes de todos os outros e que são mais respeitáveis. Isso é arrogância e presunção. Isso é tolice. Amém. Amém. Eu era o tolo, revelado na palavra de Deus, que sempre se exibe na frente dos outros igual a um palhaço. Naqueles dias, devido à minha transferência, achava que tinha perdido fama e status e desenvolvi negatividade. Minha irmã quis me ajudar, mas não me abri com ela, buscando a verdade para resolver meus problemas e dificuldades. Em vez disso, levantei a guarda. Suspeitei que ela tinha me visto negativa e desobediente. Então, eu tentei esconder minha fraqueza e suavizar as coisas para mim.
Eu era tão enganosa. Embora tivesse enganado uma irmã e preservado meu status e imagem, eu não conseguia obter ajuda e apoio dela. Sim. Meu estado negativo não foi resolvido oportunamente e eu vivia em dor e escuridão. Isso não foi tolice? Fiz isso comigo mesma e merecia sofrer. Em todos os meus anos de fé em Deus, meu caráter corrupto não tinha mudado muito. E sempre que afetavam meu status ou imagem, eu me encobria sem querer e me disfarçava. Nunca me confidenciava com os meus irmãos. E passava todos os dias em escuridão como uma prisioneira de Satanás. Estava péssima, fraca e sem saída. Eu estava num estado lamentável. Orei a Deus sem parar. Deus, eu sempre me disfarço a fim de ser admirada e vivo em miséria. Por favor, ajuda-me e guia-me, para que eu entenda e odeie a mim mesma e possa me arrepender e mudar de verdade. Amém. Um dia, li uma passagem da palavra de Deus que revela anticristos. Deus Todo-Poderoso diz: independentemente do contexto, não importa que dever está cumprindo, o anticristo tentará passar a impressão de que não é fraco, que é sempre forte, cheio de confiança, nunca negativo. Ele nunca revela sua estatura verdadeira ou sua atitude real em relação a Deus. De fato, nas profundezas do seu coração, ele realmente acredita que não há nada que não possa fazer? Ele realmente acredita que não tem fraqueza, negatividade ou efusões de corrupção? De forma alguma. Ele é bom em fingir. É hábil em esconder coisas. Ele gosta de mostrar às pessoas seu lado forte e honrável. Não quer que vejam seu lado fraco e verdadeiro. Seu propósito é óbvio. É simplesmente manter as aparências, para proteger o lugar que tem no coração das pessoas. Ele acredita que, se ele se abrir na frente dos outros sobre a própria negatividade e fraqueza, se revelar seu lado rebelde e corrupto, isso será um dano sério a seu status e sua reputação. Não vale o esforço. Por isso, ele prefere manter sua fraqueza, sua rebeldia e sua negatividade estritamente em segredo. E se vier o dia em que todos virem o lado dele, que é fraco e rebelde, quando virem que ele é corrupto e que não mudou coisa nenhuma, ele ainda continuará fingindo. Ele acredita que, se admitir que tem um caráter corrupto, que é uma pessoa comum, alguém que é pequeno e insignificante, ele perderá seu lugar no coração das pessoas. Perderá a veneração e a adoração de todos, e assim terá fracassado completamente. E então, não importa o que aconteça, ele simplesmente não se abrirá para as pessoas. Não importa o que aconteça, ele não entregará seu poder e status a nenhuma outra pessoa. Em vez disso, ele se esforça ao máximo para competir e nunca desistirá. Nunca revelam suas fraquezas aos irmãos e irmãs, nem reconhecem as próprias deficiências e suas falhas. Ao contrário, fazem de tudo para encobri-las. As pessoas perguntam: você tem acreditado em Deus por tantos anos? Já teve alguma dúvida referente a Deus? Eles respondem: não. Perguntam a eles: alguma vez você já se arrependeu de ter despendido para Deus tudo a que renunciou? Eles respondem: não. Quando você esteve doente e péssimo, você teve saudade de casa? E eles respondem: nunca. Como você vê, os anticristos se retratam como fortes, resolutos e capazes de renunciar e de sofrer, como alguém que simplesmente não tem erros nem falhas ou problemas. Se alguém aponta sua corrupção e deficiências, os trata como iguais
como um irmão ou irmã normal, e se abre e comunga com eles, como eles tratam o assunto? Eles fazem de tudo para se explicar e justificar, para provar que estão certos e, no fim, fazer com que as pessoas vejam que eles não têm problemas e que são pessoas espirituais perfeitas. Tudo isso não é fingimento? Quaisquer pessoas que se achem impecáveis e santas são todas elas impostoras. Por que digo que todas elas são impostoras? Digam-me, existe alguém em meio à humanidade corrupta que seja impecável? Existe alguém que seja realmente santo? Não. É claro que não. Como o homem pode alcançar impecabilidade se ele foi tão profundamente corrompido por Satanás e, além disso, não possui a verdade inatamente? Só Deus é santo. Toda a humanidade corrupta está contaminada. Se uma pessoa se apresentasse como santa, dizendo que é impecável, essa pessoa seria o quê? Seria um diabo, Satanás, o arcanjo. Seria um anticristo genuíno. Só um anticristo alegaria ser uma pessoa impecável e santa. Amém. Depois de ler a palavra de Deus, fiquei angustiada. A fim de manter sua posição e imagem entre as pessoas, os anticristos usam disfarce e falsidade para enganar as pessoas e passar a impressão de pessoas perfeitas e espirituais que nunca sentem fraqueza nem expõem corrupção. Fazem isso para ocupar uma posição entre as pessoas e para serem admirados. Sim. Vi que meu comportamento era o de um anticristo. Eu fingia e me disfarçava quando falava e agia. Quando fazia um vídeo, não falava das minhas perguntas e dificuldades e preferia atrasar o trabalho para manter meu status e imagem. Quando fui transferida, temi que minha irmã descobrisse que isso foi por falta de habilidades. Inventei uma desculpa para encobrir meu estado negativo e dei a entender que fui transferida porque o trabalho de rega precisava de mim. Meu método era desprezível e maligno. Também refleti sobre como, quando tive dificuldades e estados negativos, eu raramente me abria, porque eu temia ser menosprezada. E mesmo quando o fazia, era superficialmente. Muitas vezes eu só falava de minha prática positiva para que pensassem que eu tinha estatura e que praticava a verdade quando a entendia. Trabalhava tanto para administrar meu status e a minha imagem, que tudo o que dizia e fazia era disfarce. Para que me admirassem, eu mostrava uma estatura mais elevada diante de fracassos e contratempos. Pensei nos anticristos que foram excluídos. Muitos deles falavam palavras de doutrina, gritavam chavões e se disfarçavam como buscadores da verdade, como se não fossem corrompidos por Satanás. Embora fossem admirados e adorados por um tempo, no fim, devido à sua natureza de rejeitar e desprezar a verdade e cometer muito mal, Deus os revelou e expulsou. O caráter de Deus não tolera a ofensa. Deus condena tais hipócritas e não salva pessoas desse tipo. Sim. Se me recusasse a buscar a verdade, disfarçada com base em meu caráter satânico, isso não seria apenas prejudicial à minha vida. Eu seria condenada e expulsa por Deus. Certo. Sem sua comunhão, eu não saberia que as consequências do disfarce são tão sérias. Sim. Na época, percebi que meu estado era muito perigoso. Eu não queria mais ser hipócrita. Só queria me arrepender e mudar. Amém. Nos dias seguintes, busquei conscientemente partes da palavra de Deus sobre a busca de status e de como ser honesta. Uma das passagens dizia: não importa o que aconteça, se não mentir, se for uma pessoa honesta, você deve abandonar seu orgulho e vaidade. Se você não entende algo, diga:
Se algo não está claro para você, diga. Não tema que o subestimem ou menosprezem. Se você sempre falar de coração e for genuíno, terá alegria, paz, liberdade e alívio no coração, e não será mais controlado por vaidade e orgulho. Uma atitude honesta significa que você pode falar com sinceridade, seja com quem for. Você é capaz de desnudar o seu coração e nunca finge quando não entende algo. O que você deveria fazer se o menosprezarem, chamarem-no de estúpido, porque tudo que diz é genuíno? Diga. Mesmo que todos vocês digam que sou estúpido, serei honesto e não astuto. Direi somente a verdade. E embora eu seja imundo e corrupto, e não seja nada diante de Deus, ainda assim não mentirei, nem fingirei, nem serei falso. No fundo você ficará firme e em paz. Ser honesto exige deixar de lado vaidade e orgulho. Não temer ser ridicularizado ou menosprezado, porque as suas palavras são genuínas e ditas de coração. Significa não discutir nem se justificar quando o tratam como idiota. Se conseguir praticar a verdade assim, será capaz de se tornar uma pessoa honesta. Amém. Amém. A palavra de Deus me deu uma senda de prática. Não importa que corrupção ou fraqueza tenhamos, nem se houver coisas que não entendamos, e não importa o que pensem. Só se nos abrirmos, buscarmos a verdade e se formos pessoas honestas, escaparemos da prisão e controle dos caracteres corruptos, vivendo com liberdade e alívio. Jurei que estava pronta para praticar segundo a palavra de Deus e buscar ser alguém que consegue se abrir. Graças a Deus. Depois de voltar a regar, eu não quis mais me disfarçar como costumava fazer. Nas reuniões, eu me abri com meus irmãos sobre meu estado real durante aquele período. Embora expusesse o fato feio de como eu mantinha meu status e imagem na frente de todos, pelo menos todos conheciam meu estado real. Ao fazer isso, foi como se um grande peso fosse retirado do meu coração e me senti liberta e à vontade. E meus irmãos não me menosprezaram e foram capazes de aprender algumas lições com a minha experiência. Minha líder comungou, me ajudou e apoiou ao saber do meu estado. Isso me deu alguma percepção dos perigos e das consequências da minha busca por status. Isso foi muito útil para mim. Sim. Graças a Deus. Com essa experiência, percebi que abrir-se não é apenas um comportamento externo. É praticar a verdade com sinceridade e representa uma atitude de arrependimento diante de Deus. Sim. É a senda prática para buscar o caminho da luz. Só sendo uma pessoa honesta e praticando a verdade, a estrada pode se tornar mais larga e clara. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus.